passar a palavra para você, levantando também uma questão aqui. Que mundo é esse distópico, onde a gente vive aqui para o Ocidente controle até de pum de vaca, controle de quanto de carne que a gente pode comer, então uma série de regulações em todas as áreas que tornam a produção no Brasil, nos Estados Unidos, a produção nos países ocidentais muito caras, faz com que os produtos, a gente está vivendo, não são só vocês no Brasil que estão vendo o preço da gasolina subir, aqui nos Estados Unidos eu abasteci aqui na bomba a $1,90 o galão, né? O galão é diferente aí do litro, mas eu abasteci a $1,90 o galão, hoje paguei $3,45, o preço do combustível está disparando aqui, o preço da energia elétrica disparando. Aliás, todos os preços, porque o combustível influencia em todos os preços, ao mesmo tempo que os empregos, a produção se torna muito cara aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, Brasil, etc. E, no entanto, os chineses poluem à vontade, não estão nem aí, não respeitam, assim como o Ernesto disse que não respeitavam as normas internacionais na diplomacia, também não respeitam as normas internacionais ambientais. Os chineses não têm muito apreço por acordo. Você vai na China, você não consegue ver o prédio da frente de tanta poluição que tem, e está tudo certo, e os empregos vão todos para lá. É esse o mundo fadado, na tua opinião, que a gente está. O mundo ao qual a gente está fadado, né, o Salles? Esse mundo distópico onde os mais pobres se ferram, os mais pobres ficam sem emprego, os empregos vão embora, e a gente não pode comer nem carne mais em paz, enquanto os chineses estão lá vivendo crescimento após crescimento, com direito à produção de vírus. Veja, Paulo, eu acho que a primeira coisa, só aproveitar aqui a oportunidade, nós conversamos aqui a todos e queríamos, Ernesto, formular a você um convite para que você fique, você hoje é o nosso convidado de honra aí, mas se torne o nosso membro permanente aqui do Conservatório. Então, se você aceitar, para nós é uma honra. Estou falando em nome de todos. Não, eu sou contra. Se o Ernesto ficar, eu estou fora. Mas aqui não é multilateralismo, não. Aqui olha, com muita honra. Se vocês formulam esse convite, com muita alegria. Gostaria muito de fazer parte desse grupo, um grupo tão seleto. Fico muito feliz. Que bom. Então, acho que em nome de todos aí, na próxima você já está como membro permanente. E não da ONU, mas do Conservatório aqui. E em segundo lugar, também dá uma boa notícia a todos, e que nós conversamos também um pouco sobre isso, que a nossa amiga a deputada Bia Kicis topou ser a nossa próxima convidada na segunda-feira, na próxima edição daqui do nosso Conservatório, a nossa querida deputada Bia Kicis do Distrito Federal, presidente da CCJ, será a convidada especial. Então, também uma notícia importante aqui para a gente passar para a turma, né, Paulo? Acho que com isso aí... Não, é importantíssimo. A gente tem agora mais um nome de peso no Conservatório e a presidente da CCJ aqui no Conservatório, uma presença ilustre. Eu tenho certeza que não só eu, mas todos vocês temos muitas perguntas para ela, porque é um momento importante. Uma ótima notícia, eu acho, para as pessoas que estão acompanhando. Mas eu queria devolver a palavra para você, Sérgio, que eu queria que a tua intervenção nesse assunto tão importante. Vamos lá. Veja, como o Ernesto citou, o Abraham também, enfim, e a pergunta que o Lucas tinha feito, de fato, essa agenda, eu vou falar um pouco mais da questão ambiental, que é o que eu posso, nessa área internacional, agregar mais. Essa agenda, como disse bem o Ernesto, é uma agenda top-down, né? É uma agenda de cima para baixo. Países, como você citou, Paulo, aí na sua colocação, você vê o assunto do metano, por exemplo, a Índia, a China e a Rússia disseram vamos assinar, e não aconteceu nada. Agora, se o Brasil dissesse não vou assinar, ia ser o Aldo Borogodó, quer dizer, tudo quanto é manifestação no púlpito, na tribuna, matéria de não sei aonde, lavação de roupa suja em público, vai lá fora falar que o Brasil é negacionista, isso, aquilo, outro. Isso mostra bem como nós estamos capturados, mais do que esses países, por essa agenda com um viés do politicamente correto, como já foi dito aqui, dessa agenda dos grandes líderes, dos grandes pensadores, como suscitou aqui o Abraham, né? De certa forma, esses grandes conglomerados financeiros que têm
participação acionária, societária, de investimento em tudo quanto é grande instituição, eles fazem um jogo muito, muito sujo, porque ele faz uma pressão econômica para dizer, olha, você não quer assinar, não assina, mas a gente vai parar de botar dinheiro aí, vai tirar investimento, vai fazer isso, blá, 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 e o país começa a ficar refém dessas decisões tomadas em Nova York, tomadas em Londres, tomadas em onde quer que seja, né, por pessoas que não têm a mínima ideia, muitas vezes, do que acontece aqui no Brasil. Na área ambiental, só para deixar claro, muitas vezes a turma diz, olha, o Brasil vai perder investimentos, vai perder verbas internacionais que estão vindo para cá através de organismos multilaterais. Não sei se as pessoas sabem, mas essa verba, muitos desses recursos, vinham para cá já carimbado. O governo brasileiro era um mero repassador. Quer dizer, os recebedores, os beneficiários aqui dentro no Brasil combinavam com os governos lá fora ou com os organismos lá fora, e acabava que o governo brasileiro virava uma mera barriga de aluguel. Punha o dinheiro dentro do governo, mas o governo tinha que dar para quem eles disseram, para os projetos que eles aprovavam, pagar uma taxa de execução e de implementação, e no fundo só servia para manter os braços deles aqui dentro. Quer dizer, você recebe 100, no fundo é 10% de taxa de implementação, mais 15% de taxa de execução, tudo para organismos que eles dizem só pode dar para fulano, só pode dar para ciclano, só para o projeto A, só para o projeto B. E aí a gente vai perdendo a nossa autonomia, como disse o Ernesto. Nessas horas é hora de falar, olha, não quer mandar, não manda, mas se mandar, somos nós que vamos decidir para onde vai colocar. Aí acaba um pouco a hipocrisia, porque senão fica parecendo, são grandes beneméritos, né, ajudam muito, mas no fundo estão nos manipulando, no fundo estão nos colocando no cabresto e dizendo para o Brasil o que o país tem que fazer, deixar de fazer. Aliás, mais importante, como colocou bem o Ernesto, muitas vezes, não é nem o que você tem que fazer, é o que você tem que deixar de fazer. Só que o que você tem que deixar de fazer, muitas vezes, é o que interessa para a agenda dessa turma aí. Eu acho que é importante, de fato, ter essa consciência de que o Brasil, a exemplo de outros países, tem que ter interesses próprios, tem que pensar na sua soberania, no interesse da sua população. Claro que com o cuidado diplomático de dizer as coisas da maneira adequada, ter a negociação, entender que claramente há retaliação comercial, e como disse bem o Ernesto, lembrou bem o Ernesto, nós não somos dos mais importantes players, somos um player importante, mas não os mais. Então, obviamente, também tem que ter cuidado nesse sentido. Mas não pode, a todo momento e de todas as formas, permitir que, por via transversa, essa turma mande dentro do Brasil. É isso. Posso comentar? Não, deve. Obrigado. Estamos todos esperando. Tá bom. Não, olha, não, tem coisas fundamentais aí no que o Ricardo falou. Uma delas, que ele tocou no começo, é sobre Rússia, China e Índia, ficando fora de vários desses compromissos, né? Eu sempre admirei esses países, por exemplo, a Índia. Eu admiro muito a Índia, entre outras coisas, o seguinte, a Índia sabe dizer não, né? O Brasil adquiriu um hábito, né, na nossa diplomacia, no relacionamento internacional, de não saber dizer não. Né, só diz assim, sim, ou daqui a pouco sim, ou quase sim, enfim. Esse país falou, não, isso aqui não, pronto. Né? Claro que são países de peso, mas, por exemplo, o Brasil tem um peso equivalente, de algumas maneiras, você pode equiparar a eles, sobretudo a Índia e Rússia, de certa maneira, em termos de tamanho de população, economia, menos do que a Índia, mais do que, enfim. Mas o Brasil, se tivesse uma coesão nacional, se tivéssemos uma classe política identificada com os interesses nacionais e não com a manutenção de um determinado mecanismo corrupto, se nós tivéssemos tudo isso, nós teríamos a capacidade de dizer não, quando é do nosso interesse dizer não. Né? Mas a gente perdeu isso. A Rússia, sobretudo, queria comentar o seguinte, a Rússia herdou a habilidade diplomática da União Soviética de manipular o sistema multilateral. Grande parte dos problemas que a gente vive hoje no multilateralismo é por causa dos vícios que a União Soviética trouxe para esse sistema ao longo do tempo, sobretudo a partir dos anos 60, com a descolonização, em que os soviéticos viraram o jogo. Assim, o sistema multilateral, oriundo da Segunda Guerra, era mais ou menos para ser um clube de países democráticos, capitalistas, com a União Soviética ali e tal, mas não, os soviéticos conseguiram virar esse jogo e, por exemplo, transformar as grandes, ou vários das grandes
dos organismos, Unesco, por exemplo, é talvez o mais gritante exemplo, em instrumentos de propaganda soviética, naquela época, né? E isso meio que, né, foi legado para o mundo pós-soviético. Então, a China, bom, desde aquela época também se acostumou, e a China não tem pós-nada, né? A China é a mesma desde aquela época. Enfim, também se aprendeu muito, claro que eles demoraram a entrar nas Nações Unidas por causa do negócio de Taiwan e tal, mas a China popular. Mas também aprenderam essa questão de como jogar com o sistema multilateral. O Brasil entra para dizer sim. A gente tentou mudar isso. Não, vamos avaliar. Em alguns casos a gente vai dizer não. Assim, o Brasil está isolado. Mas não está, nunca tivemos isolado. Outra coisa é o seguinte: a Índia não está nem aí. A Índia está isolada. Não interessa, eu quero defender a Índia. Né? E vou me juntar com outros, que daqui a pouco você tem tanto isolado que, na verdade, os isolados conseguem mudar o mundo. Né? Então tem esse dogma, assim, vai ficar isolado. Por quê? Cadê? Enfim, meu lugar não está, nunca teve, nunca estará, se a gente defender aquilo que a gente acredita, porque vai ter outros países fazendo a mesma coisa. Segundo lugar, e daí? A gente está aqui para defender os interesses nacionais da maneira mais hábil e capaz possível, mas partindo da lógica dos interesses nacionais e não dos interesses do multilateralismo. Né? Então, enfim, são alguns aspectos aí que o Ricardo tratou. Eu acho que tem a questão de novo, da circulação de financiamento, investimentos internacionais, que cada vez mais é direcionada de acordo com prioridades que não são com uma lógica que não é uma lógica econômica. Eu acho que a gente não está mais numa economia capitalista mundial. Não existe mais capitalismo, assim, não existe mais sistema de preços, não existe mais alocação racional de recursos de acordo com uma lógica de mercado. Isso cada dia está desaparecendo. Agora tudo é alocado de acordo com uma lógica ideológica, né? Seja através do clima, seja através de outros pretextos. Né? Qual é a agência, digamos, quais são as agências de implementação desses consensos aí? São os investidores, no fundo, né? Quando ele quer investir nesse lugar aqui é melhor. Para investir, vai trazer mais riqueza para esse país aqui e tal, para meus interesses também. Isso é capitalismo. Mas não, aqui você não pode porque, né? Vou dar um exemplo aí, não, porque esse país, um exemplo distópico, mas daqui a pouco a gente está lá. Porque esse país aqui ainda não admite cirurgia de mudança de sexo para criança de 3 anos. Né? Então você não pode, não, aqui você não vai. Esse país aqui ainda não obrigou as pessoas a comerem inseto em vez de comer carne. Então você não pode investir ali. E assim por diante.